Hoje, a gente vai mergulhar numa das transformações mais fundamentais do mundo dos negócios. Uma revolução silenciosa, que está virando de cabeça para baixo o departamento jurídico das grandes empresas. Para a gente começar, fica a pergunta: qual é um dos maiores custos que as grandes corporações têm, mas que quase ninguém vê? Não é marketing nem matéria-prima. É algo que está bem no coração das operações, mas que muitas vezes, sabe, fica de fora das discussões estratégicas. A resposta está aqui, neste número. E que número? 33 mil milhões de reais. É difícil até de imaginar, né? Mas esse foi o valor que só eu disse dois, grandes bancos brasileiros separaram em um único ano só para cobrir as suas pendências judiciais. Vamos dar uma olhada mais de perto. Em 2016, a gente já via o tamanho do problema. O Banco Itaú, quase 21 mil milhões de reais. O Santander Brasil, mais de 12 mil milhões. Isso não é só uma despesa no papel. É um retrato de um sistema que estava, assim, no limite. E é importante entender isso. Esse passivo gigantesco, ele não é a doença, é o sintoma. O sintoma de uma abordagem que ficou para trás, reativa demais. Mas a boa notícia é que tem uma virada de chave acontecendo para mudar completamente esse jogo. Ok, mas para a gente entender a solução, a gente tem que voltar um pouquinho, né? E entender a raiz do problema. E tudo começa, bem, com uma verdadeira avalanche de processos judiciais que simplesmente inunda o sistema. E olha, não é achismo. Os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram isso preto no branco. Se a gente olhar para as empresas, quem está lá no topo da lista de quem mais processa e é processado? O setor bancário. Disparado. É uma presença constante nos tribunais, seja de um lado ou do outro. Certo, então a gente tem esse cenário caótico. E como é que as empresas lidavam com isso? A resposta está no jeito antigo, no modelo tradicional do departamento jurídico, uma mentalidade que, na real, acabava mais atrapalhando do que ajudando. Tem uma citação que, resume isso perfeitamente. O advogado dentro da empresa era visto como, uma necessidade, claro, mas também como um inviabilizador. Basicamente um freio. Alguém que chegava e falava não pode, é arriscado demais, e parava o negócio. E essa mentalidade toda criou o que a gente chama de centro do não. Pensa num departamento que só reage aos problemas, que está totalmente isolado da estratégia da empresa e que, no fim das contas, todo mundo só enxergava como uma linha de despesa. Pois é, mas esse cenário todo, ele está mudando. E mudando rápido. Agora a gente entra na solução. É aqui que surge o tal do Legal Ops, ou operações jurídicas. Tá, mas o que é esse tal de Legal Ops, afinal? De um jeito bem simples, é começar a gerenciar o jurídico como se fosse um negócio. É trazer para dentro do direito aquelas coisas que já funcionam em outras áreas, sabe? Gestão, finanças, tecnologia. É a grande virada do advogado que deixa de ser só técnico para virar um estrategista. E não é pouca coisa, não. Olha só as competências que o Corporate Legal Operations Consortium, o CLOC, que é uma grande referência na área, define. A gente está falando de Business Intelligence para tomar decisão com base em dados, não em achismo. Gestão financeira para ter controle dos custos. E, claro, planejamento estratégico para alinhar o jurídico com o que a empresa quer alcançar. Claro que essa mentalidade nova não funciona só na base da vontade, né? Ela precisa das ferramentas certas. É a tecnologia, são as novas metodologias que fazem essa operação ser, mais inteligente, mais eficiente. Quer ver um exemplo prático? Vamos lá! O desafio. Aquela avalanche de processos que a gente falou, entupindo os tribunais. A solução tecnológica? Plataformas de resolução de disputas online, ou ODR. Com elas, as empresas conseguem resolver milhares de casos de um jeito muito mais rápido e barato, sem nem precisar ir ao tribunal. E como é que se faz essa transição na prática? Bom, não é da noite para o dia, claro. É um processo, tem método. Começa com uma análise para ver onde estão os gargalos, depois definir metas claras, que dê para medir. Aí sim desenhar um plano, investir na tecnologia certa, treinar o time todo e no final medir o resultado para ver se funcionou. E aí, quando a gente junta tudo isso, a mentalidade nova, as competências, as ferramentas, o resultado é uma transformação profunda. O jurídico finalmente deixa de ser aquele centro de custo para se tornar um criador de valor estratégico de verdade.
Para mim, a melhor forma de entender isso é com a analogia do bombeiro versus o arquiteto. O modelo antigo era o bombeiro, vivia correndo para apagar incêndio. O modelo novo é o arquiteto, ele é proativo, ele projeta as coisas para evitar que o incêndio comece. Então, a gente sai de um centro de custo para um criador de valor, de um especialista técnico para um parceiro de negócio. A pergunta muda, não é mais não pode, e sim, ok, como a gente faz isso acontecer do jeito mais seguro e inteligente? E é com essa reflexão que a gente encerra. A revolução do LegalOps mostra que o jurídico não precisa ser um freio. Pelo contrário, ele pode ser um motor de inovação. Quando ele é gerido como estratégia, ele impulsiona o negócio. Então a pergunta que fica no ar é: as equipas jurídicas de hoje estão construindo o futuro ou continuam presas só apagando os incêndios do passado?